Os anos 90 foram recheados de joguinhos de beaten up, né? Aqueles joguinhos de porradaria. Era bem comum você ir num fliperama e encontrar algum jogo nesse estilo, né? Tipo, tinha Final Fight, tinha Vendetta, tinha Tartarugas Ninjas, tinha o jogo dos Simpsons mesmo, né? Que você controlava os personagens dos Simpsons. E nos consoles a gente tinha, né? No Mega Drive a gente tinha o Street of Rage, o Golden Axe, que eram esses jogos de porradaria, assim, que você jogava com um amigo, batava um monte de inimigos e ia andando pela cidade destruindo tudo que aparecia, né? Todos os capangas de algum vilão que queria dominar a cidade. Esse tipo de jogo não sai mais hoje comumente, né? Não sai mais feito por empresas grandes, assim. Você não vê a Capcom fazendo um Final Fight novo, mas entra os jogos indies, né? Os jogos indies sempre entregam esse tipo de jogo. E aí que entra o Fallen City Brown, mais recente jogo nesse estilo, né? Jogo de porradaria, que é o gênero que a gente coloca aqui no Brasil. Venho aqui fazer o review completo dele no canal Geek Intensifies. Bom, se você conhece esse estilo de jogo, já sabe muito bem o que esperar, né? Você tem 4 personagens para escolher, a cidade foi tomada por uma gangue e você vai passando fase por fase, sentando porrada em tudo que se mexe. O jogo, ele tem aquele estilo, né? Ele tem uma pixel art bem legalzinha, ele tenta fazer uns efeitos de zoom, né? Afastando e aproximando quando você dá um combo, faz alguma finalização. Ele está mais para os jogos fáceis, né? Normalmente, nesse estilo de jogo é difícil, né? O Final Vendetta mesmo, que saiu antes desse, é um jogo mais difícil. Esse daqui é bem tranquilão mesmo, parece mesmo um jogo de fliperama mesmo. 7 fases, bem tranquilo de jogar, bem facinho de passar, de acumular vidas, né? Você vai enchendo uma barra e quando essa barra tá cheia, todos os inimigos que dropam, eles viram dinheiro, né? Moedinhas, e juntando as moedinhas você consegue trocar por vidas. O jogo, ele tem especiais, ele tem aquela barra de power-up, né? Que você consegue chamar um ajudante, por exemplo, se você joga com a Natasha, ele consegue chamar um lobo pra te ajudar, ele ataca alguns inimigos, né? Numa animaçãozinha. Ele é divertido, não tenho críticas a falar pra ele, né? Assim, tipo, é um beaten up. Esse jogo entrega exatamente o que você espera nesse estilo de jogo. O problema é que ele entrega exatamente o que você espera desse tipo de jogo, e talvez isso seja pouco para algumas pessoas. Por exemplo, ele não entrega um modo online, né? Você tem que jogar com o seu amiguinho no sofá. Você tem que jogar com ele local, né? É só co-op local. E no momento o jogo só está na Steam, né? Ele só está para PC. Ele vai sair para PlayStation, Nintendo Switch, Xbox já está com data lá. Tanto que se você tenta entrar no jogo no PlayStation lá, fala a anunciar, né, a data, porque era para ter saído simultâneo, deve ter dado algum probleminha, mas eles estão portando o jogo para os consoles. O jogo, ele não tem um modo mais difícil, ele não tem time attack, ele não tem extras, ele não tem um personagem que você abra depois que você termina ele, né? Então é só o que ele oferece e é isso. A história, é um beaten up, né? Ele quase não tem história. Gangue atacou, vai lá e senta porrada em todo mundo. Tanto que chega no final do jogo, assim, você vê que tem uma personagem que acho que é a irmã da Natasha, né, a personagem que você joga no jogo, e eu não sei quem ela é, porque o jogo mal e mal se prendeu a explicar a história deles, eu só fui sentando porrada em tudo que se mexe. É um joguinho curto de platinar, se você gosta de platinas, né, eu platinei ele em 4 horas e meia, foi bem rapidinho, bem tranquilo, achei bem fácil fazer todas as missões, tipo terminar com vários personagens, conseguir um X número de moedas, conseguir soltar o especial um X número de vezes, nada muito difícil. Esse é um review que eu não tenho como ficar enrolando, né? Eu não tenho como fazer um review de 10 minutos, porque eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo. Dá pra ver nitidamente aí. Se eu mostrar muito do jogo, acaba, porque legit, você termina uma run do jogo, né? Passar todas as fases e terminar o jogo, você faz isso em menos de 1 hora. Tranquilamente, é um joguinho curtíssimo, né? Aquele joguinho que você joga com um amigo, no fim da tarde, em casa, assim, sabe? Não é um jogo que você vai se dedicar. E, às vezes, é só isso que você quer. Você quer um joguinho pra se desestressar, pra se divertir,
pegada mais fácil, né? Então é mais tranquilo, assim. Se você tem uma criança pequena, também é um joguinho legal que você pode jogar, se divertir. Tipo, não vai se estressar muito, porque ele não é lá muito complicado. Tem muita coisa, muitos movimentos, muita mecânica. Não, é assim, tá soquinho, 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 pula da voadora, agarrão. É o básico do básico. É um tipo como se fosse um Street of Rage, só que feito por uma empresa indie. O jogo não está caro, né? O jogo está R$46 e por esse preço eu recomendo, sabendo que ele tem pouco conteúdo, né? Talvez para algumas pessoas ainda seja legal pegar ele em promoção. Eu acho que ele tem um bom conteúdo pelo preço que ele oferece, por ser baixo. Se fosse R$100 já seria complicado de recomendar. Mas entenda que ele é raso. Ele tem pouquíssimas coisas para fazer. Então ele tá até com nota 7 na Steam, e eu acho que é realmente a nota que ele merece, assim. Eu não tô dando mais nota aqui no canal, né? A gente tá só recomendando, não recomendando, recomendando em promoção. Eu recomendo, mas com aquela pequena ressalva de que ele é exatamente só um beat'em up. Ele não tem nada demais, nenhum extra, nenhum cosmético, nenhuma roupinha, nada, absolutamente nada. É só terminar com os personagens e acabou. Fecha e parte pro próximo joguinho, beleza? Se gostou do nosso review, por favor, críticas, sugestões sempre abertos nos comentários. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima. Ragnus out.